Oi, Helena, tudo bem? Oi, Helena, vocês estão me ouvindo direitinho? Conta pra mim aí, Helena, tá ouvindo direitinho? Oi, Bruno, Fátima. Oi, Fátima. E aí, todos bem? Vamos almoçar juntos hoje, só que não? Oi, Miriam, que bom te ver aqui de novo. E aí, Leninha, me conte alguma coisa de legal. Ouvindo e vendo bem, obrigada. A gente tem que aguardar o Felipe, porque eu entrei um pouquinho antes pro Instagram poder distribuir. Tô botando meu óculos de perto para poder ver melhor os comentários. Deixa eu puxar mais aqui. Gente, aqui em Porto Alegre tá. Não sei onde vocês estão, né? Mas aqui em Porto Alegre estamos na bandeira preta de novo. Então isso quer dizer que tá tudo fechado. Inclusive a serra tá fechada. Oi, Helena, eu tô servida. O que temos para almoço? Oi, Thaís. Tá bom, Miriam. Vai e volte. Thaís, querida, tô com saudade. Precisamos atualizar as fofocas. Então, eu tava falando aqui da bandeira preta, né? A serra tá toda fechada de novo. A serra, Gramado, Canela, toda essa região tá tudo fechado agora para turismo. Eu até tô marcando com a Cris Stocker, que é de lá, pra gente fazer uma live, independente, né, de estar ou não fechado para o turismo. A gente vai fazer para conversar as coisas que tem para fazer lá e tudo. E e a gente vai falar também, eu também convidei uma outra pessoa para falar sobre a Côte d'Azur, Nice e aquelas cidadezinhas em volta. Então, assim, eu tenho feito isso, apesar de achar que, bom, a gente nem pode viajar para alguns lugares, né? Não tem como. Ó, o Felipe já tá aqui. E aí, Felipe, tu consegue me chamar? Ótimo. Mas esses assuntos aí pra gente ir sonhando, pelo menos, né? É... Que bom, Leninha, também gostei desse horário. Estamos testando hoje, eu e o Felipe. Ai, meu querido. Olá! Tudo bem? Tudo, só tô ligando o ar-condicionado aqui porque Pois tá, é, eu não liguei o meu, tá agora é meio tarde. quente aqui. Agora é tarde. Tô com uma certa preguiça. Eu entrei um pouquinho antes, porque daí dá tempo do Instagram avisar, né? Aliás, eu ia falar para todo Beleza. mundo aí, agora que o Felipe já tá. Vamos mandar aviãozinhos para as amiguinhas, para todo mundo que reclama que não tem dinheiro para viajar, vamos começar a mandar, ou seja, para o Instagram inteiro, né? O mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Estou mandando aqui para a galerinha. É a primeira vez que eu estou fazendo nesse horário. Então, normalmente faço final da tarde, estamos experimentando, mas eu acho que semana que vem vamos ter outro nesse horário. Que eu ainda, Ó, para sexta. Eu acho que eu vou fazer com a Adriana, a minha personal, aquela que tu. Ela é tua seguidora também. ai que legal. Tenho Aí eu tô certeza que vai ser legal. mandando. Aí a Fica aí, Joyce tô já, mandando já pra entrou. galerê. Pra Tá galerê, vou bom. mandar pro galerê, galerê, vamos lá. Pronto. Mandei para um monte de gente. Show. Gostamos de coração. Oi, Marília. Eu e Felipe adoramos. Ai, tá no trânsito, Thaís. Ninguém merece. Eu e Felipe Me gostamos livrei de dessa já. coração. Gostamos de muito coração. Fê, então, vamos lá. Eu queria que tu Vamos. começasse no nosso almoço, que você começasse falando um pouquinho o que você faz, tá? Eu não vou contar o que nós dois fazemos. Quer dizer, na verdade, o Felipe eu posso chamar de assessor financeiro, terapeuta financeiro, é, ele me dá uns cutucos, uns tapas na cara, umas coisas assim. A nossa relação é um pouco assim, né? Mas aí agora ele vai contar para vocês o que ele faz de verdade.
Amor e ódio, mas mais amor do que ódio, né? Não, não, só tem amor, não Nada de tem ódio, só ódio. amor. É isso aí, só amor, é verdade. Gente, muito obrigado primeiro, Denise, por ter me convidado. Fico muito feliz de estar aqui, de falar para essa galera, que eu sei que você ajuda aí a se organizar, a pensar nas próximas viagens, nos Menos planos, a ter fazer dinheiro. planos, né? A Menos a ter ter dinheiro dinheiro. não, eu faço elas Não, gastarem o dinheiro delas. sim, legal. Então nós vamos unir ao útil ao agradável. Hoje nós É, vamos falar como ter esse dinheiro para gastar, né? Eu sou consultor e educador financeiro, né? Tenho curso de educação financeira, também dou consultoria financeira e também sou hipnoterapeuta. Então, eu sei bastante sobre os comportamentos, né? Esse, inclusive, é o meu foco de trabalho. Meu foco de trabalho é nos comportamentos financeiros e não nas planilhas e organizações, etc., porque eu acredito que isso tem um impacto irrelevante ou pequeno dentro do resultado que a pessoa vai ter na sua vida financeira. Então, a planilha ela vai representar, lá, sei lá, 15%, 20% do resultado que ela vai ter, e 80% do resultado dela vai ser proveniente de como ela pensa, de como ela se comporta, de como ela se sente em relação ao dinheiro. E aí eu acho que as viagens, elas têm um- elas estão no imaginário, né, das pessoas muito, e aí eu acho que a gente vai conseguir se aprofundar bastante nesse tema. É isso, então, e eu sou aí isso. é um resuminho, né? Quer dizer, porque Um dinheiro não resuminho. não é só o dinheiro, né? O dinheiro tá na nossa vida, mas é como que a gente se comporta em relação a ele. Isso. O que a gente pensa, né? Eu acho que é isso que a gente vai trazer aqui. Então, se alguém está esperando planilhas, esqueça, nós vamos falar Não de vai outras ser. coisas. Nós vamos dar as cutucadas aqui, ó. Nós não, né, o Felipe? Porque eu vou levar a cutucada junto, né? E aí, a gente conversando, falamos assim, tá, sobre o que a gente vai falar? Eu tenho certeza que você, em algum momento, qualquer uma das pessoas que estão aqui, eu acho que em algum momento na vida falou: eu não tenho dinheiro para viajar. E eu escutei muito também isso, porque como eu viajo bastante, por exemplo, em 2019 fiquei 3 meses na Europa, e isso é um custo bem alto, né? Porque as pessoas dizem assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Só que elas não viram tudo que eu fiz antes para poder fazer lá os 3 meses, porque na verdade a gente nunca vê o outro lado, né? São escolhas e tal. E aí a gente conversando, a gente resolveu então trazer essa frase aqui, né? Por que você nunca tem dinheiro para viajar? Poderia ser viajar, poderia ser qualquer outra coisa, sei lá, morar fora, a gente até poderia substituir, mas como Trocar de emprego, poderia trocar ser de muitas emprego, coisas. ou, né, fazer aquela coisa. Poderia ser qualquer coisa aqui, você pode substituir. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje é muito mais a base do comportamento e do comportamento para a vida, para todas as coisas que a gente quer. Falei certo? Perfeito, ó, já estou orgulhoso. Daqui a pouco você vai Tá, estar dando então aula de agora me educação financeira. responde por que eu nunca tenho dinheiro para viajar. Vou falar de mim. Por que eu nunca Ah, tenho dinheiro? vamos lá, né? Vamos começar. Quando a gente fala nunca tenho dinheiro para viajar, né? A gente começa do ponto primordial. A viagem, ela é normalmente um dos sonhos das pessoas. Quando eu pergunto para as pessoas, tem alguns exercícios que eu faço na consultoria, né? Tem alguns exercícios que eu faço quando eu estou fazendo curso, etc., que me diz quais são os seus sonhos. Quais são as coisas que você faria se você não tivesse problema com dinheiro? Sempre vem viagem. Viagem sempre está lá. Porque no nosso imaginário, a viagem é uma outra vida. No nosso imaginário, é a nossa oportunidade de viver coisas que a gente não vive no dia a dia, da gente conhecer gente que a gente não conhece no dia a dia, povos, costumes. Eu olho o Marrocos e eu fico pensando assim, nossa, eu vou viajar e vou ter uma experiência fora da minha vida, né? É como Bem se aqueles fora. que é como se aqueles 15 dias que eu estivesse lá, eu pudesse simplesmente esquecer todos os meus problemas, esquecer as coisas que estão acontecendo aqui. Então, a viagem tem esse cunho na nossa cabeça. Só que, ao mesmo tempo, ela foi ensinada pra gente, ela foi determinada que é uma coisa de rico. É uma coisa de rico. Viajar é coisa de rico.
E por mais que hoje em dia seja muito mais tranquilo você pegar um avião do que era na década de 80, na década de 70, hoje é muito mais fácil, acessível você se hospedar, você pode usar Airbnb, você pode usar albergue, antigamente não tinha tantas oportunidades assim, né? Então, por mais que a viagem tenha se tornado algo mais acessível, as pessoas ainda continuam com essa visão. E aí eu vou começar falando, inclusive, da minha realidade. Eu nunca tinha viajado para fora até eu conhecer a minha esposa. Uhum. E quando eu conheci a minha esposa e a gente foi marcar o casamento, ela falou assim: ah, legal, vamos fazer uma viagem bacana de lua de mel. Falei, legal, para onde que a gente vai? Aí ela falou assim: ah, a gente pode ir viajar para Europa, fazer um mochilão lá. Eu falei para ela: você tá maluca? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico para poder fazer uma viagem dessa. E ela virou e falou assim para mim: mas quem disse que você precisa ser rico para fazer uma viagem dessa? Então, o primeiro ponto é, em geral, as pessoas subestimam as coisas que elas sonham, não só viagem, tá? Várias outras coisas que as pessoas sonham, elas subestimam, elas sempre colocam, porque para ela tem um valor emocional muito grande, ela coloca que o valor financeiro também é muito grande. Então, no meu caso, era, para mim, uma viagem para a Europa custava, sei lá, só a passagem custava 20 mil reais. Eu ficava pensando assim, nossa, A sabe, gente aqueles coloca isso aviões. como uma coisa super distante, né? Não só a Isso. questão da viagem, mas existem milhões de escolhas, né? Eu estava ontem mesmo, eu coloquei aqui que eu achei uma caderneta de viagem do meu pai, que ele fez uma volta ao mundo em 81. Aham. Tá? Ele tinha mais de 50 anos, ele fez com um amigo, porque a minha mãe não andava. E ele fez uma viagem enorme, então tem todas as anotações financeiras dele e tal. E até Aham. a coisa, ele tinha muito essa coisa que ele colocou em mim de ser uma coisa difícil. Então ele só fez isso, claro que naquela época era mais complicado, né? Não é como hoje. Sim, Mas, por o exemplo, acesso. ele foi lá e realizou. Ele botou na cabeça dele, era distante para ele, mas ele fez a volta ao mundo dele, mesmo que a minha mãe não quisesse ir. Deixou minha mãe em casa, assumiu a Sensacional. casa e ó, foi fazer o sonho dele. Entendeu? Sensacional. Lá, bem legal. Isso aí. E no meu caso, aí quando ela me mostrou, quando ela trouxe para mim e falou assim, olha, para a gente viajar vai custar tanto, a gente ficar em tal lugar vai custar tanto, aí a gente pega um trem para não sei aonde vai custar tanto. Bom, no final, isso foi em 2008. Em 2008 que a gente fez essa viagem. Eu casei em 2007, em 2008 a gente fez essa viagem. A gente gastou a gente gastou mais ou menos uns 14 mil reais para passar 15 dias na Europa, os dois. Os Sim. dois. Um negócio que para mim custaria, sei lá, 50 mil. 7 mil reais é o que as pessoas pagam hoje num celular. E da onde, Felipe, que veio, ou da onde que normalmente vem, é isso que a gente tem na nossa cabeça. Isso, exato. Aí era o que eu ia chegar, né? Então, normalmente eu não quero ir buscar a informação porque eu tenho medo do resultado. Da Então, frustração. eu sei qual é o meu sonho, ele tá ali bonito, e enquanto ele é um sonho, ele é maravilhoso. Eu posso ficar imaginando todos os lugares que eu vou e tal. Agora, se eu trouxer ele para a realidade, pode ser que eu tenha que tomar decisões na minha vida e sobre, inclusive, a viagem que não vão me agradar. Então, por exemplo, eu posso dizer para todo mundo que eu tenho o sonho de viajar um ano. Ah, meu sonho é viajar um ano. Nossa, eu quero conhecer 36 países, não sei o quê. E a pessoa fica falando sobre isso, né? Aí, por que que ela nunca vai olhar? Porque talvez se ela olhar, ela vai perceber o seguinte: cara, pelo que eu me esforço, eu não vou conseguir fazer essa viagem de um ano. Eu vou ter que fazer no máximo 6 meses, ou eu vou ter que fazer 3 meses. Ou olha, pelo que eu me esforço mesmo, 30 dias já é até demais para mim. E aí a frustração daquele sonho que era grandioso ter que se encaixar num determinado orçamento, numa determinada realidade, né? Então o primeiro ponto é esse, eu não quero me frustrar. Então é muito mais gostoso eu manter aquilo no sonho, eu manter aquilo naquela nuvem maravilhosa. Tanto que aí eu tenho certeza, você falou assim, eu fiquei 3 meses lá. Eu tenho certeza que muita gente te abordou e falou assim para você, nossa, meu sonho, porque no sonho tá tranquilo. Sabe quando você joga na Mega Sena, na Não, e mesmo, quarta-feira? ó, eu vou te falar que mesmo eu, tá? Ah,
podendo ir, eu fiquei demorando, até que um dia minha terapeuta virou para mim e disse assim, tu tá esperando exatamente o quê? Eu me lembro que eu desliguei o telefone e comprei passagem aérea. Porque até eu estava empurrando, Claro. eu já tinha feito algumas opções para poder fazer essa viagem. Aham. Então, de uma certa maneira, eu mesma estava me enroscando em mim mesma para não ir. E aí acabei É, fazendo assim e fui. exatamente. E aí você fica nessa do sonho, né? Então, o que eu tava falando da Mega Sena, às vezes a pessoa compra o bilhete e ela fica vivendo aquilo. Ela não precisa nem ganhar. Só de ter o bilhete, ela começa a pensar: se eu tivesse 200 milhões, eu faria isso, eu faria aquilo, porque não mata, não ofende, porque ela não tem o risco de falhar. Agora, quando eu começo a trazer os meus sonhos para a realidade, quando eu começo a tentar converter eles em realmente realizar, aí eu corro o risco de falhar. Então as pessoas fogem disso, ficam sempre no âmbito da imaginação. Outra coisa também que acontece é que quando a gente está falando de sonhos grandiosos, de gratificação, comprar um imóvel, pagar faculdade para os filhos, fazer uma faculdade, fazer uma viagem muito grande, etc., ele é óbvio, está implícito nisso, que eu vou ter que fazer sacrifícios momentâneos. Eu vou ter que abrir mão de algo agora para ter algo melhor no futuro. E aí muitas pessoas não estão dispostas também a abrir mão no presente. Tanto que eu tenho muitos clientes, você talvez não tenha, porque o seu público já está consciente de que quer uma viagem, já tá mais focado nisso. Mas eu tenho clientes, às vezes, pessoas que vêm me procurar, alunos, que falam assim: nossa, mas eu não vou ter condição de fazer uma viagem de 15 dias para a Europa. Aí eu falo para a pessoa assim: tá, mas você já viajou nos últimos anos? Você viaja? Ah, eu viajo, eu vou aqui para o litoral, eu vou para o interior. Quantas viagens dessas você fez nos últimos 2 anos? Aí a pessoa fala, sei lá, uma vez a cada 2 finais de semana, 3 finais de semana. Ou seja, a pessoa nos últimos 2 anos fez 20 pequenas viagens Que que poderia ela ter feito. poderia, que ela poderia ter feito uma viagem grandona. Mas ela não consegue abrir mão do presente para ter algo maior no futuro. O ser humano ele vai muito em busca do prazer. E o prazer imediato é muito mais legal do que a gratificação futura. É muito mais legal você comer um brigadeiro hoje, sentir o prazer, mesmo que ele dure 10 segundos na sua boca, do que você conseguir uma gratificação do corpo dos sonhos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, é a nossa natureza. Então, para que a gente consiga realizar, a gente tem que meio que ir contra a nossa natureza. A gente tem que na história da formiguinha e da cigarra, a gente tem que parar de ser a cigarra, né? Porque todo mundo conta essa história para os filhos. Não, ó, porque a formiguinha veio o inverno e aí ela guardou e tal. E a cigarra não, a cigarra ficou lá, ela ficou bagunçando, ela ficou festejando, ela não estava nem aí. Aí quando chegou o inverno, aí ela se lascou e aí a formiguinha não. Aí o lance o pai só esquece de falar pro filho o seguinte: eu sou a cigarra, né? Eu não sou a formiguinha. Sim. Eu tô aqui vivendo o presente, eu tô aqui trocando de carro. Às vezes a pessoa tem o sonho de viajar e ela chega no final do ano, ao invés de fazer a viagem, ela vai e troca de carro. Ela tem o sonho de viajar, ao invés de fazer a viagem, ela troca o celular. Ela faz não sei o quê. E ela tá sempre aproveitando os momentos, as oportunidades que ela recebe no presente e deixando passar os sonhos para o futuro. Estímulos também, né? Porque é a mesma coisa, assim, a gente não precisa trocar, na verdade, de carro todo ano. Meu pai tinha isso, meu pai não trocava. Então, na minha vida toda, nós tivemos um Fusca, um Passat horroroso, azul turquesa, um Passat. Aí a gente evoluiu para um TS, que era uma cor assim meio dourada, e Ó, depois teve um cadete Monza, teve um Monza também. Cara, isso aí, assim, eu já tinha, em sei lá, 50 tinha anos. como. Exatamente, tá? O Fusca, eles compraram quando eu nasci e eles venderam, sei lá, eu já era grande. Então, o pai tinha isso, mas a gente recebe hoje nessa vida muito estímulo do compra, 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 troca esse celular, precisamos de mais um equipamento, mais uma câmera, eu mesma, né, que adoro essas coisas. Aí fica assim, não, vou comprar mais um celular, não, agora vou pegar o iPhone 12, porque é melhor a foto para viagem. E a gente dá algumas desculpas para a gente mesmo
como, eu preciso ter o iPhone 12, né? Mas, na Eu, verdade, eu, o 10 está ótimo, está aqui, eu tenho ele há 2 anos, ele está beleza, mas eu tenho vontade de comprar o 12, né? é, eu, Aí eu por não vou exemplo, comprar. por exemplo, fiquei muito nessa recentemente agora. Porque o Clubhouse, Eu te porque tá falei, bastante né? Eu gente. te falei É, até, e eu tem, vi como estímulo para te comprar o iPhone. você, e aí eu fiquei, cara, nossa, e o Clubhouse, eu não tenho iPhone, eu não tenho iPhone. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vivi até agora sem isso. Vou esperar, não é uma necessidade de vida. Eu Mas trabalho tu no não precisa Instagram. comprar o iPhone 12. Eu te falei para comprar o 8. Isso. Exato, mas eu não preciso também do 8. Eu posso esperar um pouco e tudo bem, Sim. não vou morrer e tal. Mas aí as pessoas têm muito disso, né? E a viagem ainda tem mais um agravante, né? Ela tem mais um agravante, principalmente quando a pessoa fala de ir para fora, porque aí ela tem uma questão de valorização pessoal. Aí eu Tá. vou falar uma coisa agora que vai ter gente que vai sair da live porque vai ficar ofendido, vai ter gente que vai sair da live porque lembra que você falou, o Felipe vai cutucar, né? Essa cutucada vai Tá. doer, Só não porque a pode mesmo pessoa, sair da live, né? Oi. não, que a pessoa fala assim, meu sonho é passar 3 meses lá nos Estados Unidos, atravessar o país pela Rota 66 e não sei o que, e tal, 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 e blá, blá, blá. Você fala inglês? Não. Ou seja, às vezes a procrastinação que a pessoa tem na viagem é porque ela não se sente capaz de ir para uma outra cultura sem falar a língua, sem ser capaz de comer uma coisa diferente. E isso vai jogando contra você. Você fica assim, quem é você? Quem é você? É o que você falou. Já tinha todo o plano, já tinha não sei o quê. Como assim você vai ficar 3 meses? Aí a culpa de você estar fazendo um negócio que assim, porra, quase todo mundo não tem condições. Aí a outra, poxa, será que eu consigo mesmo? Eu não sei falar inglês, eu vou passar fome, eu vou. E se eu me perder? E se eu isso? E se eu aquilo? Aí a pessoa começa a criar um monte de outros monstros, todos associados. E aí você tem mais uma, que é quem está em volta, o ambiente, as pessoas que estão em volta. Se você viver num ambiente onde as pessoas tiveram muitos sonhos frustrados, existe uma grande chance de você estar cercado de estouradores de balão. Quem são os estouradores de balão? São as pessoas que você fala assim, Denise, eu pensei, eu vou fazer uma viagem, são 35 dias, eu vou fazer o caminho de Santiago. Eu vou fazer e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Chego para você para contar a história. O estourador de balão, ele fala assim: Ah, nossa, mas você viu que ultimamente está sendo um monte de assalto lá? Você viu? Nossa, mas assim, 35 dias, você não acha que é Será que muito? você vai conseguir caminhar Será tudo que você isso? vai conseguir caminhar E tudo aí, se isso? você não conseguir chegar na próxima cidade, tu vai dormir aonde? Isso. Tá levando uma Aonde você vai maca? dormir? Isso, exatamente. A pessoa começa, ela nem sabe, ela nunca foi, ela nunca leu um parágrafo sobre o assunto, ela nunca estudou sobre aquilo, mas ela começa, pá, estoura um negócio, estoura outro. Você já pensou? E o seu trabalho aqui, como que vai ficar 35 dias? Olha que quem não falte, porque podem notar que você não faz falta. Já ouviu esse Claro. ditado, né? Então, aí a pessoa começa a criar um monte de coisa, estourar os seus balões, e aí você fala assim, talvez eu tenha que me preparar melhor mesmo, né? Aí você volta. Aí você vai dar, prepara mais uma coisa, outra coisa, quando você volta, pá, a pessoa estoura de novo os balões. E por que que essas pessoas estouram os balões? Não é porque elas são malvadonas ou porque elas são. É simplesmente porque elas não encontraram um jeito de realizar os próprios sonhos. E aí o que que acontece? Elas acabam querendo te proteger. Elas ficam assim: se eu fizer isso, eu estou protegendo a Denise, da Denise ter uma frustração, dela ficar triste ou qualquer outra coisa. Então, no fundo, essa pessoa, ela te ama, ela quer o seu bem. Só que ela está falando de um assunto que ela não entende. Então, se você quer pedir dicas de viagem, por exemplo, você tem que pedir para quem viaja. Se você pedir dicas de viagem para alguém que não viaja, a pessoa provavelmente vai estourar os seus balões. Ela vai dizer que não pode, tal, tal, tal. Falar, mas e o euro? E o A euro, né? Thaisa falou. E É, a Lena do Viajando no Blog também falou, né? Porque o contingente de estouradores de balão que a gente tem em volta da gente é grande, né? A gente que viaja sozinha aqui, as meninas e tudo, elas sabem que
aí tirando só o fato da viagem, mas o fato de ir sozinha também tem os estouradores de balão também em massa. Porque a sozinha, mas e se, e se, e se, e se, tem mil. Eu posso ficar aqui a É. tarde inteira falando para você as coisas que dizem. E são pessoas que nunca viajaram sozinhas e não sabem se é perigoso realmente de fato ou não, enfim, né? Os argumentos. As pessoas não são capazes de sair no restaurante sozinho. As pessoas não são capazes. Se você perguntar para a maioria dessas pessoas que estão te dando palpite sobre as suas viagens, se você falar assim, você já saiu algum dia para dançar sozinho? A pessoa, 90% das pessoas vão responder que não É, vão, que não vão. É difícil as pessoas que são capazes e que têm confiança suficiente para ir e fazer algo sozinho, para não ter alguém para certificar que você vai fazer tudo certo, para não ter alguém para perguntar se você está fazendo ou não certo, e etc. Então, nos negócios, com dinheiro, com viagens, com exercício físico, com alimentação, com qualquer coisa, eu recomendo sempre o seguinte: vá buscar informação, vá buscar opinião de quem já fez o que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer viajar sozinho? Pergunta para Denise. Não pergunta para o Felipe. Eu viajei pouquíssimas vezes sozinho. Quase nunca viajei sozinho. E quando eu viajei sozinho foi porque era alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim. Eu nunca viajei sozinho, tipo assim, nossa, vou curtir tantos dias eu mesmo, a minha própria companhia. Então eu não posso dar palpite. Se alguém amanhã me perguntar e falar assim, Felipe, o que que você acha de viajar sozinho? Eu falo assim, pô, pergunta pra Denise. Ela manja. Eu não tenho mas a conhecimento sobre maioria esse dos assunto. estouradores vão dar a sua opinião. Ah, sim, eles vão Mesmo, começar a falar mesmo, todo mundo independente de se eles. concordou aqui, ó. A Evelyn também está falando aqui, ó. Exato, sempre a Evelyn está falando sobre as pessoas nem saíram para comer sozinhas. Não, foi a Evelyn mesmo que falou que o que mais tem é estourador de balão, né? O que mais tem à nossa volta, porque eu acho que todo mundo tem, e nós talvez sejamos também estouradores de balões de outras pessoas, né? Eu acho que isso é. Só que a gente pode parar e antes de emitir uma opinião, né? Refletir. É, refletir. E aí, e aí o que eu quis dizer com tudo isso, né? Com todas essas informações que você recebe do ambiente, etc. Isso vai se condensando dentro de você e às vezes você está repetindo para você mesmo. Às vezes você está repetindo para você mesmo. Poxa, mas eu não sei falar inglês mesmo, né? O que que eu estou pensando em fazer isso? Ah, eu estou pensando nisso. Como assim? Quem sou eu para pensar nisso, né? Quem sou eu para fazer uma viagem de 3 meses? Se nem o cara que é milionário aqui que eu conheço, ele faz uma viagem de 3 meses. Por que que eu sou capaz de fazer, né? Então a gente começa a também. Então a gente, no começo eu falei que a gente superestima o valor das coisas, porque a gente tem um apreço muito grande, e a gente subestima o nosso próprio valor. A gente diminui a nossa capacidade de realização. Principalmente porque a gente sempre tem a tendência de querer fazer as coisas rápido, de querer fazer as coisas da maneira mais fácil. Então a gente fala assim: ah, eu não consigo correr uma maratona amanhã, então deixa pra lá. Deixa pra lá, eu não consigo correr. Eu não consigo correr uma maratona amanhã. Só que a gente não sabe que se a gente começar a andar hoje, e depois daqui a 2 meses a gente começar a correr, e daqui a 3 meses a gente começar a correr 1 quilômetro, e daqui a um ano, daqui a 10 anos a gente vai ser capaz de correr uma maratona. Qualquer um é capaz de correr uma maratona. O Abílio Diniz tem 80 e não sei quantos anos e corre maratona ainda. Então, é possível. Se alguém já fez, é possível, mas a gente fica nessa luta É contra nós mesmos. a nossa vida imediatista das coisas, e eu acho que aqui na internet também é muito isso, né? De tudo que a gente vive, nós dois aí no digital. Que é o resultado rápido, né? Ou então você só olhar para o que a pessoa está realizando. Então tem muita gente que olha para as viagens que eu faço e fala assim: ah, mas eu nunca viajei assim como você. Eu tenho amigas que falam: ah, mas tu já viajou muito. Eu tenho realmente muito conteúdo que eu nem publiquei no blog ainda. Mas tem todo um outro, entre as, não vou dizer assim, que é um sacrifício, que é uma coisa horrorosa. Não, tem uma série de escolhas por trás disso para que as coisas possam acontecer. E mesmo eu acho que eu realizo menos do que eu poderia. Talvez eu pudesse até mais, pelo mesmo problema, né? Por essa questão também de subestimar, de se segurar em Aham. coisas que na verdade não existem. Ó, só um negócio. Uma coisa que eu percebi
que eu fazia muito isso, que eu via as pessoas assistindo show e aí eu ficava nervoso comigo mesmo. Porque eu via a pessoa assim, uau, tô aqui no show do Phil Collins. Aí eu ficava, porra, mas eu adoro o Phil Collins, por que eu não tô lá no show? Por que que eu não fui? E eu sei por que que eu não fui. Porque a pessoa, ela fica olhando os shows que vão ter pra frente. E aí saiu o lançamento pro show do Phil Collins, que ia ser 3 meses depois, ela foi lá e comprou. Eu não fiquei olhando. O que que eu tô olhando? Eu só tô olhando o dia que o show tá acontecendo. E o dia que o show tá acontecendo, já era. Já Os me ingressos já aconteceu isso acabaram. no Rock in Rio, cara. Eu sentada É, em casa, sabe? O Rock in Rio na TV bombando e eu em casa no Rio de Janeiro. Sabe? Um monte de gente viajou. Né? Eu fui em alguns, né? Não fui em todos, aham. mas eu digo assim, aí acontecia, tava eu lá sentado olhando na TV, né? Porque você não se programou, né? E outra coisa também, né, na questão das viagens, é exatamente isso, que aí eu começo chega sexta-feira, aí eu falo assim, puxa, esse final de semana, tem esse feriado na segunda, né? Para onde nós vamos? Pô, na sexta-feira você vai sentar e pensar, aí o que vai acontecer? Você vai Vai pagar estar mais mais caro no caro. hotel, você vai pagar mais caro na viagem, você vai pagar mais caro em tudo, todos os passeios, tudo que você for fazer é mais caro. Então não dá para sentar uma vez por ano e falar assim, ó, deixa eu dar uma olhada no calendário e deixa eu ver. Bom, se eu quero fazer uma viagem, quando que eu quero fazer essa viagem? Ah, eu vou viajar para o Nordeste. Poxa, então não é bom que eu viaje entre fevereiro e maio, porque é meio inverno lá, e o inverno lá é só chuva. Então eu tenho uma incidência maior de chuva nessas datas. É melhor eu ir para agosto, junho. Não, eu quero ir para neve. Então, aonde está neve quando eu posso viajar? E aí você começa a partir do início, né? Então eu acho que é muito do que você ensina, né? Que é a questão de ter um checklist, de ter um planejamento, um Planejamento. planner, um planejamento da viagem que primeiro para onde, o que eu gostaria de ver, depois quando eu tenho disponibilidade, depois o que eu preciso fazer para me preparar para conseguir fazer o que eu quero. E isso, olha só, Qual o prazer imediato que eu vou abrir que eu mão? vou ter que abrir mão. Exatamente, exatamente. Qual o sacrifício que eu vou ter que fazer agora para aquilo que eu quero? Será que eu vou ter que trabalhar mais e realizar mais agora para poder juntar o dinheiro? Tem que fazer uma renda extra? O que que eu tenho que fazer? Tem que produzir um dinheiro a mais? O que que eu tenho que vender algo que eu tenho? Não sei, pode ser, dependendo do planejamento, cada um vai ter um, né? Mas é engraçado como sempre que se fala de dinheiro, está sempre atrelado a isso. Muita gente mesmo, Denise, tem problemas com o dinheiro porque não sabe para onde quer ir. Não é porque a pessoa não é capaz de produzir o dinheiro, é porque ela não tem um objetivo claro e definido. Aí, quando o dinheiro vem para a mão dela, esse dinheiro fica sobrando, e dinheiro sobrando eu posso gastar. Aí eu gasto com coisas que eu não quero tanto assim. Então, Aí, quando eu vou. se eu tenho X por mês e eu sei o que eu quero realizar naquele ano, e aí nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de vida mesmo, né, no geral. Aham, Esse isso dinheiro aí. chegando, eu já sei que, sei lá, R$ 50 que seja, R$ 30 que seja, vai para uma poupança Um fundo de fundo da viagem. viagem. Vamos falar da viagem, um fundo da viagem, né? Isso. É mais ou menos isso. Isso, e então, e aí normalmente o que que acontece? Voltando para o começo, né? O começo eu falei, é legal quando é só um sonho. E aí, se é só um sonho, eu não sei quanto custa, eu não sei quantos dias eu preciso ir para conhecer, eu não sei o que tá que capacidades ou habilidades eu preciso desenvolver para ser capaz de fazer essa viagem, não sei nada disso. Então, eu não tenho um objetivo. Ele está só uma coisa nebulosa. Aí eu estou trabalhando lá, aí eu recebo um prêmio. Meu chefe vira e fala assim: ó, nós vamos ter uma divisão dos lucros aí e você vai receber 5.000 a mais. Aí entra o dinheiro na conta, eu gasto com outras coisas. Ah, vamos, a gente tem um dinheiro a mais na conta, vamos jantar num restaurante bacana, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá. Se você tivesse o objetivo claro, ou seja, eu em dezembro do ano que vem, eu vou viajar e vou assistir o Natal lá, acender a luz lá no Times Square, lá, é Times Square, não é? Que tem a árvore de Natal lá em Nova York, não é isso? Nova York, sim. E Isso. tem o Então, negocinho do ano novo. isso, exatamente. Ah, eu tenho lá essa meta. Então, eu tenho essa meta para dezembro do ano que vem.
Meu chefe me deu um bônus de 5 mil. O que que eu faço? Eu antecipo o dinheiro. Ou seja, eu ponho o dinheiro porque aí eu bato a meta antes. Eu tenho dinheiro antes para fazer a viagem. Eu não preciso ficar esperando. Talvez eu consiga em dezembro desse ano. Talvez eu consiga antes, não sei. Ou eu vou precisar eu posso parar de guardar dinheiro para aquilo antes, porque eu bati a meta antes. Agora, se você não tem uma meta, normalmente dinheiro na mão é vendaval. Se você algum dia diz assim, eu tô com dinheiro sobrando, significa que você está com problemas de metas. Você não tem objetivos claros, porque quem tem objetivos claros nunca sobra dinheiro. Sempre você antecipa. Eu quero comprar uma casa. Eu vou comprar em tal data. Eu recebi um dinheiro a mais, eu antecipo, compro a casa antes. Eu quero fazer uma viagem. Eu viajo antes. Eu quero trocar de carro, troco de carro antes. Eu quero me aposentar. Eu me aposento antes. Então, se você tem um objetivo claro, nunca sobra dinheiro. Tá, Se e tá. Felipe, me diz gente, vocês podem perguntar, tá? Outras coisas aí, pode fazer pergunta. Por exemplo, vamos dizer assim, tá? Eu tenho meu plano de ficar um ano na França. Aí agora a gente está, né? Não está podendo viajar, enfim, né? Se fosse viajar agora seria muito complicado. Mas enfim, vamos Aham. ver como é que eu fiz para eu ficar então próxima do meu sonho. Eu comecei agora a estudar francês aqui mesmo, né? Porque a ideia era estudar lá. Então eu estou estudando francês, beleza? Aí eu pego e começo, vamos dizer, a juntar esse dinheiro, tá? Tô lá pegando um pouquinho a cada mês, porque eu ainda não sei exatamente quando eu vou viajar, mas eu já comecei a ficar mais próxima desse sonho, né? Uhum. Vou melhorar o meu francês, beleza. O que eu faço com esse dinheiro que eu tô guardando? Eu coloco no. Agora eu quero entrar mais no Tesouro No detalhe. Direto, porque eu sou cagona. Eu compro uma ação de algum lugar, eu vou para as ETFs. O que eu faço com esse dinheiro? Como que seria a melhor maneira? Nós vamos supor assim, uma pequena poupança de valores pequenos, baixos, tá? Que a Tá. grande realidade é essa, de ganhos, né? Se eu estiver falando. Fala, perdão, Que a desculpa. gente faria com esse dinheiro? Quer botar um Tá, valor assim para dar um tá. exemplo? Se a gente. Não, se a gente estiver falando do universo de 1 a 2 anos, renda fixa. Tá. De 1 a 2 anos, vá para a renda fixa. Ou seja, pode ser um CDB, pode ser o Tesouro Direto, pode até ser a poupança. Não tem problema se é a poupança. Porque os rendimentos não vão ser tão importantes. O mais importante é o quanto você vai pôr todos os meses. Porque Sim. você não tem tempo de aproveitar os rendimentos. Eu posso fazer esse cálculo aqui 20 vezes. Se eu depositar R$ 1.000 por mês durante 24 meses, eu vou ter 24 mil mais ou menos. Aí eu altero os investimentos, em um eu vou ter 24.200, no outro eu vou ter 24.400, no outro eu vou ter 25, mas a mudança não vai ser tão grande Não em é o que vai te relação. fazer viajar, na verdade, é a tua organização e o fato de você colocar de lado, né? Isso, exatamente. O que a gente chamaria de uma reserva de emergência na vida, né? Que todo mundo procura fazer Isso, uma reserva de emergência, você faria uma reserva para viagem, ou uma reserva de sonho, isso, né? Eu não gosto muito exatamente. de chamar de sonho, porque eu acho que a gente aprendeu essa coisa. Assim. Quando a gente fala de sonho, a gente meio que olha para Eu cima, também não gosto. né? Então, assim, eu gosto de falar assim, eu tenho um plano de Um ficar um objetivo. ano na França. Ponto. Porque se eu falo sonho, né? Até o negócio, eu vou dar um exemplo meu, até eu que viajo bastante, que sei que faço isso tudo, para te ver como a nossa cabeça ela já vem assim de fábrica. Aham, Maldivas. Eu não sei quanto custa ir para Maldivas, mas porque alguém já disse que era caro. Então, Maldivas na minha lista, ela tá lá. Sabe assim? Ela tá aham. lá. Eu nem vou olhar quanto custa, porque eu tenho outras coisas na frente. Então, é uma coisa louca, porque eu nunca sentei para botar na ponta do lápis, para E saber às se vezes, se isso é colocasse, já realmente. poderia ir. Sim, poderia ir, exatamente, porque até tá aberto, né, para viajar. Mas eu te digo assim, porque se fala, né? Se fala. Não, a gente pega isso e absorve como uma verdade absoluta. Assim como as pessoas falam, viajar sozinha é perigoso. Não, eu vou dar um outro exemplo para você que não Toma tem nada a ver com viagem. Ó, eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com viagem. A minha filha esses dias veio me conversar aqui comigo e falou assim que os amiguinhos dela estão falando para ela que ela é a riquinha do condomínio.
porque eu tenho o PlayStation 5 aqui, porque a gente tem um drone, porque eu tenho um Mercedes na garagem, então ela é a riquinha do condomínio, que a minha TV é grande, etc e tal. Aí, esses dias eu falei assim pra ela, quem que é que mais fala? Aí ela falou a casa que era, né? E lá na casa dessa pessoa tem um Jeep Compass. O Jeep Compass Sim, dela custa 160 mil reais. O meu Mercedes custa 90 mil reais. sim. Aí assim, mas a percepção da marca Mercedes tá tão no imaginário Sim, das pessoas como algo muito exclusivo, muito caro, que a pessoa acha que o meu carro é mais caro que o dela. É sim. só isso, é só a percepção, né? Como a gente está percebendo aquilo. E é exatamente como a viagem. Ah, eu acho que para ir para Dubai é algo que é muito caro, é muito coisa de rico. Então eu nem vou olhar o que é. E às vezes o cara vai fazer uma viagem aqui para Maceió, dependendo da época Ou do para Fernando ano, de Noronha, que tem que pagar a ele vai. taxa ambiental, etc. Isso, É mais ele vai caro. pagar mais caro do que ir para Dubai. Eu comprei minha passagem para ir para Miami no ano passado no Miami Open, que acabou não dando certo. Eu paguei 2.200 reais ida e de volta. Para ir para Florianópolis, dependendo da época do ano, é mais caro que isso. Sim. E aí o povo, entendeu? E fica esse negócio. Então, é sempre importante trazer o sonho para a meta. E como que traz para a meta? Você tem que fazer 5 coisas. Tem que ser específico. Então, o que é ser específico? Para onde eu quero viajar? Quantos dias eu quero ficar lá? O que eu quero fazer nessa viagem? Tem que ser específico. Eu quero fazer uma E quando, viagem. né? E o quando Isso. também. Então, tem que ser específico, tem que ser mensurável, e aí eu tenho que saber o preço, data, etc. Tem que ser atingível, ou seja, está dentro da minha possibilidade ou não. Tem que ser relevante. O que é relevante? Meu, faz sentido mesmo essa viagem para mim? É importante para mim? Beleza. E tem que ser temporal, tem que ser uma data para ser feito. Tem uma moça aqui que perguntou, ó, na sua opinião, qual a melhor corretora para abrir uma conta? Eu tenho conta na XP e tenho conta na Necton. As duas são. Conheço. A Necton é do BTG. O BTG agora comprou uma parte Ah, dela. eles me ligaram, tá. Eu tenho Isso, essa. XP também e gosto muito. A XP é o maior supermercado de fundos que existe no Brasil. Ou seja, você tem a maior diversidade de lugares para você investir. É, O, o que não é tão bom na XP é para você ficar comprando e vendendo ações, porque a tarifa de corretagem deles é alta, etc. Mas aí você pode fazer numa Clear, por exemplo, se você vai ficar comprando e vendendo ações, você pode fazer na Clear, por exemplo, que, se eu não me engano, agora estão com taxa zero. Mas assim, para esse tipo de planejamento que a gente falou, 1, 2 anos, nem vale a pena você ficar buscando muita corretora. Você pode fazer no seu próprio banco mesmo. O banco digital já resolve isso. O Tesouro Direto você pode fazer em qualquer banco. Qualquer banco Tesouro tem. tu pode até fazer direto no site do Isso, Tesouro, exatamente. né? E só usar como é que chama? Como é que a gente Só chama? usar a custódia. Custódia, isso. A Isso. custódia. Eu tô aprendendo. É. E eu faço isso, na verdade. Eu experimentei também a Rico, que a Rico é da XP também, né? Mas não Aham. gostei muito e usei a Easy Invest também. Mas assim, não é que eu não gostei ou que a corretora tem algum problema. A questão prática da coisa online e tal, Ficamos da de. XP é muito fácil. Os corretores também com quem eu conversei também são muito legais. Então, eu gostei também pela minha experiência de leiga, né? Eu também Ser gostei. fácil usar. É isso aí. O importante é também isso, né? Porque não adianta você ir para uma plataforma muito boa, que depois você vai ficar com medo, porque você não entende direito e tal. Ó, eu aplico no Inter. Eu também tenho algumas ações que eu nem mando para corretora, porque o Inter tem lá uma integração dentro de um home broker dentro do banco, a pessoa já vai lá e compra. Mas Todo lembrando que mundo eu tô fala falando, super né? bem do Inter também. Todo mundo fala Eu super bem. adoro. A minha conta física e a minha conta jurídica são no Inter. Mas lembrando, né, o que eu tô falando, se você vai fazer um planejamento de 1 ano, 2 anos, não vale a pena você ficar querendo inventar a roda, querendo trazer um rendimento muito grande, que aí a chance de você, bem na época que chegar na hora de você comprar a passagem, você ter uma queda nas ações, ou uma variação que você não está pretendendo, uma variação cambial, etc., aí você acaba se lascando e você não consegue fazer a sua viagem. Agora, Sim. se você falar assim, ah, não, eu quero daqui a 10 anos, eu quero fazer uma viagem de 1 ano, vou passar 1 ano sem trabalhar.
Aí, beleza. Aí você tem que montar uma carteira. Aí vale a pena você ver quanto que você está guardando. Aí o que eu recomendo é procura alguém, procura um assessor de investimentos, um consultor de investimentos que possa fazer uma estratégia junto com você para te ajudar. Não vale a pena, não vale Porque a pena daí é também uma você. composição, né? Nesse caso da carteira, Exato, você tem um rendimento, você não vai ter, né? Se você investe só na renda fixa, vai ser um rendimentinho assim, como a gente pequenininho. conversou. Mas se você tem um portfólio, né? Você tem um pouquinho de ações, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de fundos, nananã, aí você consegue, então, compor um ganho total, né? No final, muito Maior. maior, né? Isso, Fica exatamente. boa. Mas tá. Ah, Tá você, na meu, tua você lista. daqui a pouco eu vou chamar você para dar aula de investimentos para os meus alunos. Tá na boa. Gente, a É, primeira vez que eu abri o home broker da XP, eu só faltei chorar na frente, aquele monte de número, sabe? E eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Mas a gente tem que começar, né, para conhecer essas coisas, né? Não ficar assim mais. como é assim como o medo da viagem, o medo de tudo, né? Então, aí eu vou falar do dinheiro em relação ao medo. O medo do dinheiro, o medo de guardar dinheiro, o medo de gastar dinheiro, o medo de viajar, está tudo associado à falta de conhecimento sobre aquilo. Quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente aprende sobre aquilo que a gente quer fazer, o nosso medo vai gradativamente baixando. A gente vai cada vez ficando Exatamente. mais confiante para fazer. E aí o segredo é, meu, começa devagar, faz um pouquinho, entendeu? Vai fazendo devagar, começa guardando um tanto, começa guardando um pouquinho, aprende como é que é, depois você começa a guardar mais. Mas em todos os cenários, todos os cenários, a gente estava falando de viagem, agora nós vamos falar de investimento. Em todos os cenários, ninguém enriquece investindo. Ninguém enriquece investindo. A pessoa enriquece trabalhando, aí ela põe bastante dinheiro lá nos investimentos, e aí os investimentos dela dão um turbo. É como se eu falasse assim: o que que é melhor para eu viajar, Denise, lá para Manaus? É melhor eu ir de carro ou é melhor eu ir de avião? Melhor É de avião. melhor, é melhor ir de avião. É melhor ir de avião, certo? Beleza. Certo. Só que se eu tiver que providenciar o combustível, aí eu tenho que saber, eu tenho um pouquinho de gasolina ou eu tenho galões e galões de gasolina? Porque se eu tenho galões e galões de gasolina, aí eu vou de avião, eu encho o tanque do avião e pum, vou lá rapidinho. Agora, se eu só tenho um pouco de gasolina, eu vou colocar no avião e não vou chegar em Manaus. Então, o investimento bom ou investimento ruim é um carro ou um avião. Mas você precisa ter gasolina para pôr, você precisa ter dinheiro para colocar no seu investimento, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai pôr 3 gotinhas de gasolina no avião, não dá nem para ligar, não dá nem para ligar, né? Ó, Verdade. deixa eu Deixa ver, eu ver tem mais ver pergunta aqui, ó. Tem que depositar todos os meses, guardar na renda, guardar toda a renda se é extra, é isso renda aí. extra. Sim, eu compro ação lá, mas só compro. Ótimo, excelente, é isso aí. Você tem que comprar e, se for Comprar e estratégia, né? esquecer, né? Compra e Comprar e esquece. esquece. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nossa, meu celular tá meio doido aqui. Eu aplico É no ruim, eu até Inter. botei o Tá, tá, óculos de tá. perto hoje para ler, porque fica entrando aquelas letrinhas, né, em cima. Criptomoedas, criptomoedas, É, isso é bom. muita volatilidade, não tem lastro, é mais especulação do que conhecimento. Então, todas as pessoas, inclusive grandes investidores que eu conheço, o cara tem 1%, 2% da carteira dele em criptomoedas. Aí eu pergunto para a pessoa, quanto você quer investir? Quanto você tem guardado? Aí a pessoa fala assim, eu tenho R$ 1.000. Ah, legal, então você pode investir até R$ 100 em criptomoeda, até R$ 200 Sim. reais. Até, É, pequenininho, pouquinho, não vai investir muito, não vai querer achar que, não, eu tenho R$ 1.000, eu vou colocar os R$ 1.000 em criptomoeda, amanhã cai e você se lasca. é. E de olho Deixa eu nos te ativos, perguntar uma tempo e energia. coisa, Felipe, muito na questão Pergunta. da moeda, por exemplo. Então, vamos dizer, Ah, eu tenho excelente. esse... Bom, a primeira coisa que todo mundo confunde, né? Quando a gente vai comprar a moeda, é o preço de venda. Quando a gente vai vender a moeda, é o preço de compra, tá? Então, sempre pensem ao contrário. Isso é uma coisa que a vida inteira, né? A gente não entende, né? Muito porque, enfim.
Mas o que eu ia te falar é o seguinte: consenso, né, de todos os assessores financeiros e o pessoal é sempre a gente comprar aos pouquinhos. Mas agora a gente está falando de um sonho grande. Nós estamos falando do meu sonho. Eu vou ficar um ano na França e eu estou lá com o meu dinheiro investido. Em que momento eu devo começar a comprar a moeda? Eu, Como é que tu faria essa organização? Então, vamos dizer, nós estamos em 2021, ninguém vai viajar 2021 internacional agora. A gente vai fazer uma viagem maior, vai ser em 2022, só para a gente ter uma coisa específica, aham, tá? tá. E o meu dinheiro já está separadinho lá, eu estou economizando, etc. Em que momento que eu devo, então, tirar do investimento, seja ele onde for, e começar a comprar o papel moeda? Eu recomendaria de 3 a 6 meses. Tá. Mas não é Loteria. mais para você ter um preço médio. É mais Entendi. para você ter um preço médio que te cause menos. O lance do Menos câmbio variação, né? é você se ferrar menos. É você se ferrar menos. Porque assim, não tem ganho também. Não Certo. adianta você. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu comprei um ano antes e valorizou 30%. Valorizou 30% Mas em tu deixou relação de ao investir. real. É, Não, valorizou em relação ao real. Só que quando você for viajar, você vai gastar em euro. em euro. Ou seja, não adiantou nada valorizar para você. Porque a hora que você chegar lá, o custo da Coca-Cola vai ser o mesmo. Não é que Exatamente. valorizou, não é que você comprou e a Coca-Cola baixou 30% lá. Esse pensamento é o que buga a cabeça das pessoas. Porque a Sim. pessoa acha o seguinte: ah, valorizou 30% o dólar. Uhul, me dei bem. Não, você já comprou o dólar, você vai comprar a Sim. mesma coisa lá. Você deixou de perder 30%. Aí, ok. Se eu não tivesse comprado antes dessa valorização, eu teria Teria 30% a menos de poder de compra. exato. Agora, eu já comprei, uma vez que eu já comprei a moeda, qualquer variação para cima ou para baixo, ela já não me afeta mais, porque eu vou viajar para usar o dinheiro. Eu não estou investindo. Então, eu vou ter que usar lá. Então, não faz mais diferença a variação. E é por isso que a ideia de comprar um pouco antes é para você ter um preço médio. Ou seja, para você nem ser tão prejudicado, nem achar que está sendo tão Você vai diluir ali beneficiado. naquela variação e aí vai Você ter vai um dilu... preço médio, Isso, você né? vai diluir o seu risco em mais meses. Se você vai fazer uma viagem daqui a 5 anos, talvez você possa começar a comprar um ano antes, né? Tudo bem, beleza. Agora, mais do que isso também não vale muito a Vale pena, tanto a porque pena. Tem você outra também se. coisa. E se acontecer um imprevisto, se você precisar usar o dinheiro, se você precisar do dinheiro para usar para outra coisa, aí você vai ter um prejuízo de venda, o swap, as taxas, o câmbio. Então, é Tem isso uma aí. outra coisa que eu vejo muito, as pessoas que estão começando a viajar ainda, por exemplo, aquela questão da moeda forte e da moeda fraca, né? A gente tem uma insegurança, ainda mais viajando sozinha, de que quando você vai chegar, você não ter nem um pouquinho. Então, por exemplo, você vai para o Peru, né? Que a moeda é soles, é uma moeda extremamente fraca, até mais fraca do que o real. Então as pessoas acham que tem que comprar aqui. E aí, quando você vai comprar aqui, as taxas são altíssimas. Tá? Elas têm. Eu não vou saber explicar, tu vai saber explicar, mas é porque tem um monte de taxas, né? Então tu acaba pagando muito mais aqui do que se tu chegar lá. E normalmente a gente consegue comprar na chegada no aeroporto, que vai ter, ainda é uma taxa alta, né? Mas ainda é melhor do que a comprada aqui no Brasil. É, Então, aí o que eu falo sempre, quero saber se eu estou falando certo, se o ideal, por exemplo, vamos, sei lá, a gente vai para o Peru, aí sempre a gente olhar, né, olha as cotações, mas nunca é bom comprar aqui, a não ser que tu vá comprar assim bem pouquinho mesmo. E aí tu deixa para comprar lá na chegada, um pouquinho para te pegar um ônibus, um táxi, uma coisa, e depois você vai fazer a cotação. E aí o melhor seria, no caso, levar as moedas fortes. Aí, no caso, euro, dólar, aí dependendo, né, para onde você vai. em geral, o que que acontece é o seguinte, né? Quanto menos intermediários você tiver, melhor.
Então, quanto mais na fonte você puder comprar, é menos gente que precisa ganhar dinheiro, é menos taxa, impostos, etc. Então, você comprar aqui, você tem o intermediário que compra de lá, você tem a taxa, o imposto daqui, um monte de coisa. Só que aí depende muito do poder aquisitivo, aí é importante, do poder aquisitivo das pessoas que estão indo viajar para aquele lugar. Se é um lugar que normalmente são pessoas ricas e cheias da grana que estão indo lá, aí quando você chega para trocar a moeda, normalmente os moradores, os vendedores locais, eles querem mais, porque eles sabem que os turistas ali têm muito. Então, por exemplo, eu fui para Cancún. Cancún é um lugar que, assim, o povo vai para gastar dinheiro mesmo. Aí você perguntava assim, um negocinho, um penduricalho lá, o cara assim, $70. Aí, assim, já era um negócio absurdamente caro, né? Sim, $70 uma fortuna. Aí você tinha dinheiro que não era dólar para trocar, o cara jogava lá em cima a cotação. Ou seja, você ia acabar pagando bem mais do que você pagaria na compra no câmbio mesmo. sim. Então, normalmente é isso que você falou, melhor mesmo. Comprar na chegada, numa casa de câmbio lá, em algum lugar, e sempre observando para você não extrapolar, porque tem coisas que você não vai precisar de negociação, etc. Então, eu vou no mercado. No mercado você não usa dinheiro vivo. Você vai comprar no cartão de crédito, é melhor pagar o IOF do que ficar pagando câmbio, taxa de conversão, etc. Às vezes é melhor, sei lá, comprar no IOF mesmo, comprar, paga no seu cartão internacional e manda bala. É. Então, lembrando que a gente usar o cartão tem o IOF, mas às vezes vale mais a pena. E Sim, também dá exatamente. para usar em alguns locais, dependendo do banco, dependendo do seu cartão, você também pode usar o teu cartão de débito da conta, que sai direto ali, faz a taxa, às vezes, dependendo do teu banco, vai sair até menor. E tem os cartões de crédito pré-pagos também, E que os você consegue fazer pré-pagos, a carga, você consegue fazer a carga e aí você usa o cartão de crédito como eu prefiro. você achar melhor. Antigamente, ó, vida que flui, tá? Falando assim, É antigamente o vida, cartão é de crédito vida. valia a pena. É É. porque antigamente era 0,38 o IOF, agora é 7,38. Não, 6,38 agora o IOF. Antigamente era 0,38 só a taxa de compra lá 0,38 é fora. o papel moeda agora, né? Então, por exemplo, eu fiz uma viagem para o leste europeu e aí eu tinha euro e outras moedas no meio do caminho, né? Então, Aham. obviamente, a minha moeda era euro, mas eu tinha o cartão pré-pago, podia sacar. Só que tem que lembrar que no cartão pré-pago, se você vai pagar como cartão de crédito, ok, não tem taxa. Mas se você vai tirar em papel moeda, você tem uma taxa. Isso é bom sempre lembrar. Então, quando você vai fazer um saque lá da moeda, saca um pouquinho mais, né? Não vai só sacar tipo 20 euros, 30, que tu vai pagar a taxa fixa. Eu acho que era 2 euros, uma coisa assim, tá? Para Acaba tudo tem que ter o planejamento, né? Então você planeja o exatamente. quanto você vai gastar naqueles dias que você vai estar naquele lugar, saca. Isso é importante. E aí, por exemplo, aconteceu de eu chegar na República Tcheca, um problema que deu lá no trem, sem moeda, sem nada. Então, aí eu consegui fazer a troca com um cartão nas máquinas, tu vai pagar a taxa e tal. E vai numa emergência dessa, o teu cartão de crédito resolve, gente. É isso que é a questão, né? Ah, Não uma. necessariamente fala, É isso aí, o cartão de crédito resolve. Não, eu ia resolve. comentar aqui o do. A Helena comentou aqui que foi roubada, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa quando a gente foi viajar para o exterior. Aqueles negócios que você põe por dentro A da doleira. roupa. A doleira. Meu, a gente só andava com aquilo a maior tranquilidade do mundo. Eu não fiquei nem preocupado nenhum dia mesmo. Aquele negócio por dentro aqui da roupa, grudado aqui na barriga, né? E a gente ficava bem tranquilo, nunca Eu fiquei faço, preocupado. eu faço assim, ó. Na ida para cá, na ida para o destino, vai tudo ali, tá? Eu até ponho eu dou uma distribuída ali na coisa da mão, né? Aí quando eu Aham. chego, eu deixo um pouco escondido dentro da mala. Se tiver cofre, vai pro cofre Melhor também. ainda, é cofre, isso. E aí eu saio na barriga com o dinheiro reserva, se eu gastar, né? Se eu me empolgar, e um cartão de crédito na barriga também. Tá? E na carteira, aquela coisa pequena ali do Aham, os trocos. transporte, da coisa assim. Se por um acaso eu me empolguei, né?
me empolguei nas compras. Aí eu entro dentro de um banheiro no restaurante para tirar da doleira. Claro que quem tá querendo lá te assaltar ou fazer alguma coisa, ele sabe que tá na barriga, né? Tudo bem, Aham. É que lá é mais difícil você é ter mais seguro. roubo do cara chegar em você e te roubar, né? Sim, Turista, eles roubam muito, tipo, rouba a bolsa, abre a bolsa e pega de dentro da bolsa. É bem menos, eu acredito, do que aqui. sim. Aqui o cara tá andando, o nego enfia dentro E do não carro, adianta, gente. põe o saco preto na cabeça, leva e aí ele faz você sacar o que tem no banco, ele liga para sua família e pede mais um dinheiro. Com certeza. Eu quero saber se tem mais alguém que tem dúvida. Dúvidas ou perguntas? Vamos lá. Então, a Perguntas, Cris perguntou, dúvidas. né? Então, Cris, é cartão de crédito, cartão pré-pago, cartão de débito também é possível, dependendo da onde, do banco, etc. E sempre lembrando que vocês têm que avisar o banco quando vai fazer uma viagem internacional, senão ele Porque senão trava, bloqueia. senão ele bloqueia. E o papel moeda, são essas as maneiras. Ó, acha que vale a pena ter dois cartões? Já recebi proposta de ter Visa pelo mesmo banco que tem o Master. Sim, Aí, eu aí acho. agora eu vou dar minha proposta, minha opinião como consultor financeiro e não mais Sim, falando de viagens, tá? Não tá. mais falando de viagem. Quanto mais fontes de dados e de informações, mais difícil de você gerenciar. Então, se você é uma pessoa controlada, organizada, que nunca teve problema com cartão de crédito, beleza, tudo bem você ter três, quatro, cinco cartões de crédito, cartão com mais milha, cartão com menos Depende, milha. né? Depende, que tem anuidade também, né? E tem que É, ver. se você, é isso que eu tô falando, você é uma pessoa organizada, nunca teve problema, sabe usar, beleza. Agora, se você é uma pessoa que às vezes se confunde com data, que não tem muito controle, Se não anima. entra nessa. É, não entra nessa. Um cartão de crédito só e olhe lá. O cartão de crédito é uma ferramenta fantástica para quem sabe usar, mas 70% dos brasileiros endividados estão ligados ao cartão de crédito. Então, o maior vilão das dívidas brasileiras é o cartão de crédito. Ó, e eu não estou falando de pouca gente, não, tá? 60% dos brasileiros estão endividados, 40% deles estão inadimplentes. Ou seja, de cada 10 amigos seus, 6 estão endividados, 4 estão devendo, que não conseguiram pagar esse mês todas as contas. Tá? Então, o cartão de crédito é um vilão muito grande. E eu tenho um amigo até que ele trabalha comprando e vendendo milhas, ele tem um curso que se chama Lucrando com Milhas, tal. E ele fala, né, pelo menos ele fala do curso dele, já falou várias vezes para mim, que as trocas do cartão de crédito, que tem muita gente que fala assim, ah, não, mas eu faço para acumular pontos para trocar por passagem. Que essas trocas são menos vantajosas do que você vender as suas milhas. Que é melhor você vender a milha e pegar o dinheiro e comprar a passagem do que pegar a milha e trocar a passagem, que você vai ter uma relação de valor menor. Aham, Eu, aham. eu não sei disso, mas para mim, por exemplo, também é irrelevante. Eu não uso milhas, as milhas que eu uso eu troco por produtos, por outras coisas ou vendo. Eu nunca usei as milhas para comprar, usei poucas vezes, vai, para comprar passagem eu devo ter usado umas 2 vezes. Ah, Mas é eu isso. já usei bastante. Eu, assim, ó, respondendo a crise em relação à viagem, tá? Por exemplo, assim, o cartão de crédito, quando eu levo ele como uma emergência. Quer dizer, o cartão de crédito é uma emergência e eu viajo bastante com papel moeda, mesmo com o medinho e o pré-pago, tá? Só que eu acho interessante você viajar com dois cartões na viagem. Por quê? Quem tem um não tem nenhum, quem tem um tem dois. Quem tem dois tem um. Então, como é que eu faço? Eu tenho um cartão de crédito que é o meu principal, tá? Que é um Visa. O bom é onde eu compro tudo. E eu tenho um roxinho, eu tenho o Nubank, mas poderia ser outro, que ele tem um limite um pouco menor, que é o que vai na bolsa comigo. Então, sei lá, fui assaltada, o cartão ficou, né, porque tá na barriga, sei lá, preciso de alguma coisa, eu tenho aquele ali que é pequeno, que é um volume pequeno que eu posso comer, que eu posso pegar um transporte, É pagar um uma coisa, reserva, é o reserva. Esse é vai uma comigo na rua, segurança. o outro está na barriga, ou às vezes o outro está no hotel. Porque já aconteceu comigo do meu principal eu precisar e ele não funcionar, e o roxinho me salvou. Então é mais nessa questão.
Mas aí vamos falar como, reforçando o que o Felipe disse, para quem usa o cartão. Eu faço tudo no cartão, por causa das milhas. Eu faço tudo no meu cartão de crédito, eu só não pago as contas da casa. Tudo. Água, uma garrafa d'água, cartão de crédito, tudo. Então, e aí eu ou pego as milhas, aí eu troco às vezes por passagem, às vezes eu vendo, enfim. Mas aí eu digo nesse sentido da segurança, né, Isso. na viagem, ter dois cartões, até de preferência de bandeiras diferentes, tá? Exato, é porque lá também acontece de você chegar, eu também já aconteceu de chegar e tô lá na viagem, e aí você chega com o Master e o cara fala assim, ah, não, só aceita Visa. Aí você, putz, agora eu não vou comprar? Não, beleza, eu tenho Visa aqui, toma, compra, tal. É, lá tem bastante aceitação Diners, aqui no Brasil ninguém usa Diners, Quase né? ninguém usa. É, Ninguém usa. mas Eu acho que o Visa ainda é o mais é, aceito, assim, nos lugares nos que eu já viajei, né? Eu acho que eu vejo mais Visa do que Master. E aí eu peguei um de cada um, entendeu? Então, o meu principal é o Visa e o Nubank é um Master, que não tem anuidade, isso é importante também. Né? Essa questão do cartão, às vezes tu vai ter... porque a anuidade gratuita, ela depende do quanto que tu gasta. Então, eu tenho uma onde eu gasto tudo e aí, consequentemente, eu não tenho anuidade ou eu tenho uma anuidade com desconto. E já o Nubank e outros cartões que agora não me lembro, mas eu até tenho no blog lá, eles não têm anuidade e tem, obviamente, um limite menor, mas dá para salvar, assim, nas pequenas coisas, né? Também não acumulam milhas. Não lembrando mais uma uso... vez, né? Eu ia dizer, até ela perguntou aqui se eu uso o Rewards do Nub. Não, porque teria que pagar. Tu paga para acumular milhas, entendeu? Então, não. Não faz sentido, já paguei, né, a passagem. Então, não, eu não uso. Mas eu também não sou uma especialista em milhas, tá? Então, Exatamente, teria que fazer foi o que eu conta, falei. ver quantas milhas eles trocam e tal. Mas não, eu não faço. O deles, não. Agora, agora financeiramente, algumas dicas para você fazer a sua viagem. Eu sei Boa. que a Denise já deu, né? Mas eu imagino que ela deve falar sempre sobre isso. Mas qual é o preço que você vai pagar na sua viagem? Ou seja, você precisa trazer o sonho para a realidade. Então, aonde você quer ir, quanto tempo você quer ficar, quais as passagens que você quer. Transforma o seu sonho, sua viagem, numa coisa palpável. Isso, aí beleza. Você transformou nela palpável, você sabe o quanto é. Aí você vai começar a estipular, dividir ela em etapas. Ou seja, eu vou guardar tanto por mês até eu chegar nesse valor. Qual é o risco que você assume quando você faz isso? O risco que você assume é quando chegar a data você não ter guardado tudo, mas você tem o dinheiro com você. Quando você faz o inverso, que é eu compro a passagem e parcelo, aí você assume um outro risco muito pior, que é o risco de você não conseguir pagar e ficar com a dívida. Então, o risco de você guardar o dinheiro para depois usar é infinitamente menor do que o risco de você usar e depois ter que ficar correndo atrás para pagar. Então, a recomendação é essa. Aí você vai dividindo. Se você for capaz de fazer isso, você nunca vai deixar de fazer as viagens que você quer. A diferença vai ser, ou a sua viagem vai acontecer em 6 meses, ou ela vai acontecer em um ano, ou ela vai acontecer daqui a 5 anos. O importante sempre é quanto você vai colocar neste projeto, quanto você vai guardar, quanto você vai depositar. Porque é isso que vai fazer a diferença. Uma pessoa que deposita, precisa fazer uma viagem de 20 mil e eu deposito 500. Essa pessoa vai demorar 40 meses, mais ou menos. Ah, pode ser que ela demore 38, vai, com a rentabilidade. Se a pessoa conseguir guardar 1.000, aí já são 20 meses. Se ela conseguir guardar 2.000, já são 10 meses. Então, o turbo que você dá, o quanto você aplica por mês, é que realmente vai fazer efeito e diferença no prazo que você vai cumprir a sua meta, seu objetivo. Mas transforme os seus sonhos em meta e objetivo. E E por o último, máximo também, Felipe, que acontece, por exemplo, vamos dizer, tá, eu botei lá sonho das Maldivas, uma viagem, sei lá, de 60 mil reais, vou levar X meses. Cheguei lá, não consegui chegar naquele valor todo para ir para as Maldivas, eu posso fazer outra viagem, às vezes, escolher um ou até outro adaptar a sua destino, viagem, ou até adaptar a adaptar, sua viagem. sabe? Também pode Adaptar, fazer.
fazer escolhas, mas a gente tem aquilo ali separado. Também, né? Tudo bem, eu entendo quando às vezes a gente tem, sei lá, um sonho. Eu tinha um sonho que era Atenas. E aí realizei esse sonho. Então, tinha que ser aquele lugar, não podia ser outro, entendeu? Mas a gente pode, às vezes, ir trocando no meio do caminho, né? A Isso. gente vai muito se motivando Replanejar. também. Replanejar, acompanhar, aí você pode adiar um pouquinho também. Como eu disse antes, você podia antecipar. Se não deu certo, adia, faz 6 meses depois, 3 meses Tá? depois, até você conseguir fazer. E por último, assim, o que eu queria dizer, eu acho viagem uma coisa fantástica. É uma oportunidade incrível de você adquirir conhecimento, de você se desenvolver como pessoa, de você experimentar coisas, de você colocar a si mesmo à prova mesmo, à prova de novos relacionamentos, de um novo espaço, de um novo ambiente. Quem viaja está preparado para muito mais coisas. A única coisa que eu falo sempre é que as pessoas têm que ter cuidado para não viverem pensando apenas na sua vida fora, apenas na fantasia da viagem. É tema da minha live da semana que vem. Então eu já estou dando Adriana, spoiler. Não é, vivam na fantasia da viagem, ou seja, cuidem também daqui, cuidem também de casa, cuidem também de como está a tua vida aqui, porque eu conheço muita gente que viaja porque tem uma vida porcaria. Porque tem uma vida miserável, uma vida o trabalho não é o que a pessoa gosta, ela não está casada com a pessoa que ela gosta, ela não mora no lugar que ela gosta, os filhos dela são mal educados, então ela passa a vida inteira sonhando com as viagens para fugir. Ela é a Alice, ela quer entrar no toca do coelho lá, entrar no buraco para sumir. Então, cuidado, você aproveita muito mais as viagens quando você está com a casa organizada, com a casa redondinha, se a sua vida tá beleza, tá bacana, aí você começa a aproveitar as viagens sem preocupação, sem ficar lá na viagem pensando que depois você tem que voltar, né? Porque senão sua viagem vira um eterno domingo de fantástico, né? é. Que a pessoa chega no domingo de fantástico, começa a dar um bode, porque no outro dia é segunda-feira e a vida dela não tá bacana, tá tem que voltar as coisas. Imagina voltar de uma viagem, né? Você passa 15 dias fantásticos e aí sua casa não tá organizada, não tá resolvida as coisas que você tinha para resolver, aí você começa a ter Até porque, uma. né, essa sensação que está aqui dentro de desconforto, de não estar feliz, ela vai junto lá, né? Só Sim, que e aí aí é você que eu tem uma digo, né? DPV, né? É Você muito tem uma melhor, eu fico DPV. brincando, é muito melhor tu ficar deprimido em Paris, né? Ficava, É tô verdade. deprimido em Paris, mas a É, gente fica deprimido em Paris também. E um pouco já adiantando para quem está aqui, que vai ser na sexta-feira também, da semana que vem, com a Adriana. A gente vai falar sobre agora a maioria das pessoas não está podendo viajar, né? Então, um pouquinho do que a gente queria falar é sobre essa questão de curtir essas coisas que a gente curte na viagem, quando a gente se separa dos nossos vínculos, a gente também pode fazer aqui, entendeu? Então, um pouco sem sobre dúvida. toda essa sensação que a gente tem na viagem, de estar num local diferente, viver. Quando a gente está numa viagem, a gente está vivendo o agora. A gente pode fazer aqui também. É um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar semana que vem. Ah, Ai, tamo alinhado, hein? adorei! Tamo alinhado, tamo alinhado, hein? Estamos alinhadíssimo e não combinamos nada. É isso que eu amo, né? Minhas lives são assim: se tem roteiro, não serve para mim, porque aquilo já me dá uma gastura. Então tem que ser assim mesmo. Queria É isso saber se aí. alguém tem mais uma pergunta. Vamos aproveitar o Felipe aqui, gente, porque não é sempre, né? Requisitado. O moço é muito requisitado. E aí eu convido vocês a seguirem o Felipe lá também, para ver esses conteúdos e tudo, porque, né, saber cuidar do nosso dinheiro aí é o que vai nos proporcionar a realização de todos esses sonhos É nessa isso aí. pequena passagem. É isso que eu gosto, né? Porque, na verdade, é a minha missão mesmo. É ajudar as pessoas a encontrarem o máximo potencial que elas têm e que elas querem ter, né? Porque eu vejo tantas famílias assim que
que poderiam ser livres, que poderiam viajar, que poderiam viver em mais harmonia. E aí o dinheiro aprisiona as pessoas, elas não conseguem fazer as viagens que elas querem, elas não conseguem trabalhar com o que elas gostam, elas não conseguem ter uma relação bacana com o marido, com a esposa, ou com os filhos, porque está sempre preocupado com o dinheiro e tal. Então, para mim, o dinheiro devia ser liberdade mesmo, deveria ser acesso, deveria ser tranquilidade, e não um motivo de preocupação, estresse, sei lá, dor no estômago. Eu quero que as pessoas possam realmente realizar os seus sonhos, e se ele for ter uma Ferrari, o máximo que elas podem. É isso E é aí, isso. gente. Felipe, brigadão. Super obrigada. Minha internet está ficando ruim, ainda bem que é no final. Obrigada para todo mundo que estava aqui. Josiane, obrigada pelo que tu falou aqui, que ela falou que amou a live, que nós somos excepcionais. Obrigada. Não somos, né? Nós somos normaizinhos, mas a gente se esforça, né, Felipe? Ela É disse isso que não tem aí. perguntas, ficou super claro, mas era bem esse papo assim descontraído que a gente queria trazer. Sigam o Show. Felipe. Obrigada. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo. A Bom live final de vai ficar semana. salva. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.